seu suor foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, que grande amor. Naquela via dolorosa se pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus levado na estrela. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus emana a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, sol da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
né? Nós somos de forma online, nós não estamos todos juntos na igreja adorando. Mas aonde você está é a casa do Pai. Aonde você está é o átrio do Senhor. Porque onde tem um ou mais reunido no nome do nosso Deus, Deus se faz presente. Então cultue o Senhor online, entregue a Ele, consagre a Ele mais uma vez a sua vida, porque nós cantamos, né, que nosso prazer é estar na presença do Senhor. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que o nosso prazer, a nossa vida está centrada no nosso Deus. Que você possa adorar o Senhor juntamente conosco essa manhã, entregando a Ele o seu lindo, adorável, perfeito louvor, assim como diz na palavra do Senhor, que nos chama. O Salmo 66 diz: toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Todos nós conhecemos o nosso Deus, já entregamos a nossa vida a Deus, sentimos a necessidade, o desejo de estarmos sempre louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. E nós fazemos isso em qualquer e apesar de circunstância. Se estamos alegres, nós louvamos ao Senhor. Se nós estamos contritos, nós louvamos ao Senhor. Se estamos ansiosos, nós louvamos ao Senhor. Porque nós sabemos que a nossa essência, o nosso prazer, a nossa vida está no Senhor. E nele nós podemos confiar. Por mais que as situações parecem adversas, nós sabemos que nós temos um Deus que é por nós, um Deus que está conosco. E por isso nós louvamos e agradecemos o teu santo nome. Junto aos teus
verdade, Senhor, adoramos o Teu nome, a despeito das circunstâncias, louvamos o Teu nome todo o tempo. Ó Pai, nós dizemos como salmista nesta manhã: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã de domingo podemos voltar à Tua casa, ainda que com algumas limitações. Hoje, Senhor, apenas estamos transmitindo, o Teu povo está reunido, mas reunido virtualmente, através desta transmissão. Obrigado, ó Pai, pela equipe que está aqui presente, pelos irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo que não está, ó Pai, disperso, mas está adorando o Senhor em um só coração, em um só espírito, em cada lar, em cada casa, em cada ambiente de trabalho, onde esta transmissão está chegando, Senhor, a Tua igreja está reunida, a Tua igreja está adorando. Nós não estamos assistindo uma transmissão, mas estamos participando deste culto, prestando ao Senhor um culto de louvor e adoração. Porque, meu Pai, o que cantamos aqui é verdade. Há um desejo em nosso coração de estar em Tua presença, aos Teus pés, voltados para Ti, sedentos, famintos, desejosos pela comunhão do Teu Espírito. Por isso, Pai, nesta manhã, abençoe nossas vidas. Por isso, ó Pai, nesta manhã, fale os nossos corações. Por isso, ó Pai, nesta manhã, receba a nossa gratidão por aqueles irmãos que já se recuperaram deste quadro da Covid. Receba o nosso louvor, porque a Tua mão tem sido potente e o Teu livramento tem sido grandioso sobre nós. Mas também oramos, ó Pai, neste momento por aqueles irmãos e irmãs que ainda estão enfrentando a Covid, ou então a influenza. Alguns irmãos que estão, ó Pai, encerrando esse tempo de tratamento médico. Ó Pai, abençoe os servos e servas, concedendo ao Teu povo saúde, saúde plena, saúde em todos os âmbitos de nossa existência, Senhor. Ó Pai, nesta manhã, que cada casa conectada a nós neste culto, que cada família conectada a esta transmissão, ó Deus, que cada lar se torne, nesse instante, uma extensão de nossa igreja, Senhor. Pois, como diz, o Teu povo não está disperso, mas a igreja está reunida hoje, excepcionalmente nas casas, adorando e celebrando o nome de Jesus. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa gratidão neste dia. Nós Te amamos, nós amamos a Tua presença. Ó Pai, que nos próximos dias recebamos boas notícias e já retornemos às nossas celebrações presenciais. Abençoa-nos nesta hora, pois clamamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, o povo de Deus que está aqui presente e o povo de Deus que está reunido conosco nas casas. Meus irmãos, como é de conhecimento da maioria, excepcionalmente hoje, desde quarta-feira última, nós suspendemos nossas atividades presenciais apenas por precaução. Nós vivemos no Rio de Janeiro e especificamente em nossa igreja nós vivemos um quadro crescente de contágio pela Covid, e alguns irmãos se sentiram mal, automaticamente já entraram em quarentena, e nós então, por precaução, nós suspendemos nossas atividades. Nós sabemos que não há uma orientação das autoridades de saúde, às autoridades governamentais, mas nós, por amor a você, por precaução, nós suspendemos nosso culto de quarta-feira em regime presencial e nossos cultos nesse domingo. Como divulguei nas mídias sociais,
de nossa igreja, nosso grupo de WhatsApp, enfim, terça-feira, segunda e terça-feira, entre esses 2 dias, estaremos conversando, pastor, diáconos, diretoria estatutária de nossa igreja, para então averiguarmos as possibilidades, vermos como está a situação, fazermos um levantamento de todo o quadro que nos cerca, para então trazermos novas diretrizes para a igreja. Mas eu quero destacar que essa atitude nossa foi especificamente por precaução, para que nós tivéssemos a possibilidade de voltarmos a nos reunir presencialmente o mais breve possível e sem nenhum problema para a nossa igreja. Então, já de antemão, quero avisar aos irmãos que nós estamos aí retomando os protocolos de segurança desde o último domingo. Se você observar, não sei se você observou no último domingo que esteve aqui, os bancos foram separados, há um distanciamento aí entre os bancos para que as pessoas estivessem mais afastadas. Nós reforçamos a obrigatoriedade da máscara em nosso momento de culto, também o uso contínuo do álcool. Nós temos em nossa entrada álcool líquido, mas te encorajamos a trazer o seu álcool em gel, para que você faça higienização das mãos, lave a mão continuamente. Nós estamos, isso vale muito para nós, irmãos, porque nós somos sinestésicos, nós gostamos do toque, do abraço, nós somos calorosos, mas momentaneamente estamos abrindo mão dos apertos de mão, dos abraços, para que no distanciamento nós entendamos também que estamos expressando o amor de Deus aos nossos irmãos. Então, são algumas medidas, e eu quero aqui abrir um parêntese, uma palavra particular, uma palavra que provém daquilo que eu entendo como correto. Tome a vacina, se vacine. Se você não tomou todas as doses, faça isto. Se você tomou 1, 2 doses, tome a dose de reforço. Vacinas salvam vidas. Então, a vacina também é um meio através do qual nós estaremos nos preservando, nos cuidando e cuidando uns dos outros. Então, que você receba com carinho essa palavra, essa orientação pastoral, esses avisos sobre esse momento específico que nós estamos vivendo, mas é temporário, é breve, e eu quero destacar, ressaltar, se você esquecer tudo que eu falei, entendam, essa atitude de suspendermos as reuniões presenciais foi estritamente por precaução, para que nós pudéssemos retornar com todo o fôlego, todo o vapor às nossas atividades presencialmente em um momento muito breve. Então, continue orando, continue intercedendo pela saúde do povo de Deus, para que não haja mais nenhum aviso em nossos grupos ali de o irmão testou positivo, a irmã testou positivo. Que isso cesse, em nome de Jesus, e que nós possamos desfrutar de plena saúde para a glória do Senhor. Estamos aqui no templo, a equipe que está dando todo o suporte, seja no som, transmissão, louvor, a nossa irmã Marta, mas também temos um casal de visitantes, e eles são oriundos, irmãos da Associação Neopontinense, são diáconos ali na Igreja Batista da CIB, de Bom Sucesso, meu amigo o pastor Marinelton, a quem eu mando um grande abraço. Que bom que vocês estão conosco, não sabiam desses protocolos, mas que bom, a providência de Deus trouxe vocês aqui, e sempre que estiverem por aqui e desejarem celebrar, vocês encontraram uma casa, uma família, um lar espiritual para adorar ao Senhor conosco. Nos próximos minutos também, meus irmãos, nós iremos ofertar e dizimar. Nós que estamos aqui no templo e você que está em casa. Eu quero te encorajar, quero pedir aos irmãos do suporte, enfim, da comunicação, que divulguem nas mídias sociais nossos dados bancários, conta corrente, também o Pix. Nós iremos entregar ao Senhor nessa manhã nossos dízimos e as nossas ofertas. E você que está à distância, você pode fazer isto através dos dados bancários de nossa igreja, através do Pix. Não deixe de contribuir, de ofertar, dizimar, para que a obra de Deus continue avançando. Através de cada dízimo,
através de cada oferta, nós temos visto a provisão de Deus, o cuidado de Deus. E esse momento em nossos cultos, em nossos encontros de celebração, é um momento muito especial, um convite gracioso para todos que aqui estamos participando, sejamos membros, congregados, sejamos convidados, todos nós temos a oportunidade de sermos abençoados enquanto participamos da obra do Senhor, do sustento da obra do Senhor. Então, nos próximos minutos, entregue teu dízimo, tua oferta. Hoje, mais do que nunca, você que está à distância, faça isso através de recursos digitais, transferência bancária ou Pix. Abençoe a obra de Deus. Vamos louvar o Senhor e abençoar a obra de Deus nessa manhã. Estamos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a provisão não tem nos faltado, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, ó Deus, porque podemos participar de Tua obra com nossos dons, com nossos talentos, com a nossa vida e também, Senhor, com nossos recursos financeiros. Continue, ó Pai, abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Abra portas de emprego, Senhor, conceda aos teus filhos e filhas, ó Pai, aprovação em concursos, conceda aos teus filhos promoções, ó Pai, abra, coloque diante dos teus filhos portas largas, portas abertas, para que então o teu povo viva essa prosperidade bíblica, esta shalom, esta ausência de toda e qualquer necessidade, e
que essa prosperidade bíblica seja compartilhada entre teus filhos e filhas. Ó Deus, receba a nossa gratidão nesta manhã, receba o nosso louvor nesta manhã, e continue, ó Pai, derramando as tuas bênçãos sobre a família da Igreja Batista de Jardim Santíssimo, como chuva serôdia e temporã. Oramos em nome de Jesus, cremos e te agradecemos, e por fé dizemos amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. O tema que eu proponho nessa manhã para a nossa reflexão é: qual o alicerce da tua vida? Quero que você reflita comigo sobre esse tema a partir da leitura do texto que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Abra sua Bíblia nessa manhã. Acesse o texto bíblico, vamos ler a palavra do Senhor juntos. O texto diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, meu querido e minha querida. Vamos orar? Deus amado, abençoa-nos nesta manhã, enquanto dispomos mente e coração para lermos a Tua palavra e refletirmos acerca desta que é a verdade das verdades. A Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos abençoa. E precisamos, ó Pai, que nesta manhã, enquanto aqui estamos reunidos, presencial e virtualmente, que o Espírito do Senhor tenha possibilidade, tenha poder e autoridade de nos falar e comunicar verdades eternas, para que a nossa vida seja transformada e o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos no nome dele, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos, irmãos, no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dessa narrativa a partir de Mateus e sua comunidade. E nós estamos no final, estamos encerrando aqui com essa leitura, estamos no encerramento de um dos principais sermões pregados por Jesus. Jesus pregou algumas mensagens, Jesus compartilhou alguns sermões, dentre eles este que é um dos mais famosos, mais conhecidos, que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E esse texto, meus irmãos, esse bloco de textos, de ensinamentos de Jesus, logo no início de seu ministério, a partir da narrativa de Mateus, alguns irmãos, alguns teóricos, alguns estudiosos vão chamar de a constituição do reino de Deus. Por quê? Porque nesse bloco de ensinamentos, Jesus vai ensinar aos seus discípulos, e há um desejo em meu coração de um futuro próximo, estudar com a igreja o Sermão do Monte. Porque quando pensamos em Sermão do Monte, nós paramos, na maioria das vezes, paramos nas bem-aventuranças.
Mas o Sermão do Monte é muito mais extenso e muito mais rico e muito mais abençoador. E quando Jesus está comunicando aos seus seguidores, inicialmente, ainda bem no início de seu ministério, esse bloco de mensagens e ensinamentos, ele está delineando o perfil de seus seguidores, ele está expondo alguns princípios inegociáveis de seu reino, alguns princípios inegociáveis daquela que seria a comunidade de seus seguidores chamada igreja. O Sermão do Monte é muito importante, merece ser revisitado constantemente por nós, servos de Deus, seguidores e seguidoras de Jesus, porque existem nele verdades que não podemos esquecer. Mas eu gosto muito, meus irmãos, nesse bloco final do capítulo 7, porque depois do versículo 12, até o versículo 12 do capítulo 7, Jesus está compartilhando ensinamentos práticos. E não por um acaso, mais uma vez, no capítulo 7, dos versículos de 7 a 12, ele vai evocar a importância, a centralidade da oração. Jesus ensina e Jesus desafia os seus discípulos, os seus seguidores à oração. Ok, pois bem, após o verso 12, ele começa um bloco de textos, nesse final do Sermão do Monte, que pressupõe um princípio e uma atitude muito desejável para todos aqueles que se entendem, se enxergam e se colocam como seus seguidores. Por exemplo, do versículo 13 ao versículo 14, ele fala das duas estradas. Ele faz uma analogia ao exercício do discipulado, ao ato de segui-lo, como a escolha por dois caminhos, entre dois caminhos, um caminho mais largo e um caminho mais estreito. Do 15 ao 23, ele traz um texto que é muito incisivo. Ele fala sobre os falsos profetas, sobre aqueles que evocariam para si um status de seguidores de Jesus, de servos de Deus, de personagens atuantes no reino, mas que na eternidade, no grande dia, no dia do julgamento, receberiam da parte dele uma palavra muito séria. Eu não os conheço, eu nunca vos conheci. E a palavra conheci aqui tem a sua raiz no sentimento de intimidade, de relacionamento, de caminhada. Quando Jesus, nesse texto de Mateus 7, do 15 ao 23, ele diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ele está falando sobre pessoas que viveram uma vida, ou viveriam uma vida inteira, evocando frases de efeito, dizendo-se seguidores de Jesus, mas que de fato nunca haviam caminhado com Jesus, nunca haviam experimentado o novo nascimento e viveram uma vida toda se enganando. E para estes, a frase de Jesus nesta passagem, e de verdade na eternidade, será: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí então, após tecer esse bloco de comentários sobre esses ensinamentos, porque nesse bloco ele vai evocar o quê? A necessidade de uma decisão, a necessidade de uma postura diante da verdade exposta. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós que aqui estamos presencialmente, nós que estamos também virtualmente, nós precisamos entender esse texto lido, Mateus 7, do 24 ao 27, porque ele fala aos nossos corações ainda hoje. Qual o fundamento da tua vida? Qual o alicerce da tua vida? Qual é a base da tua vida? Em qual realidade você tem construído a tua história? Em qual realidade você está fundamentado, fundamentada? Porque nesse bloco final do Sermão do Monte, e quando você estuda um pouco a questão da homilética, você sabe que uma parte muito importante de um sermão é a conclusão. Você precisa expor o texto, introduzir o texto, expor o texto e concluir.
Isso é uma questão muito básica, muito rudimentar quando você pensa em homilética. E Jesus, nesse ponto final, está concluindo o seu grande sermão e dizendo aos seus ouvintes originais e dizendo a nós, após mais de 20 séculos, qual a decisão, qual a postura que vocês tomarão diante da verdade que eu lhes expus. Porque, meus irmãos, esse texto nos ensina que é muito possível, e é um grande perigo que nós corremos, ouvir os ensinamentos de Jesus, a sua palavra, passarmos uma vida inteira recebendo. Eu estava nesses dias fazendo um levantamento dos sermões que preguei aqui em Jardim Santíssimo desde o primeiro domingo que eu aqui estive, ainda no processo de sucessão pastoral. E eu gosto de fazer esses levantamentos, eu gosto de ter esses registros, são registros pessoais, ministeriais, e eu fiquei assustado, meus irmãos, com a quantidade de mensagens que eu já preguei aqui, que eu já compartilhei com os irmãos, em tão pouco tempo. E fazendo um paralelo com essa quantidade de sermões que eu preguei aqui, pense na sua vida cristã. Qual foi o dia, o momento de sua conversão? Eu falo com um público aqui heterogêneo, em termos de história de caminhada com Jesus. Alguns aqui, por exemplo, se converteram na idade adulta, foram salvos na idade adulta. Outros, talvez me diriam assim: pastor, eu nasci no Evangelho, eu nasci na igreja. Minha mãe estava grávida, eu estava em seu ventre, e eu fui quase que concebido na igreja. Eu queria que você pensasse na tua trajetória, no teu tempo de vida cristã, no teu tempo de conversão, de convertido, um termo que eu gosto muito, no seu tempo de novo nascido. Quantos sermões você já ouviu? Quantas mensagens você já ouviu? Quantos estudos bíblicos você já participou? Quantas palestras? Quantos eventos específicos para a tua faixa etária, para a tua condição de casado ou solteiro? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas mensagens nós já ouvimos? Quando o meu coração se reencontra com esta conclusão do Sermão do Monte, eu me sinto desafiado a praticar isto em minha vida e compartilhar com você. Meus irmãos, nós todos que aqui estamos, virtualmente, presencialmente, todos nós já ouvimos um sem número de mensagens, de palestras, de estudos. Nós conhecemos os fundamentos da fé. Nós conhecemos os rudimentos do Evangelho. Nós sabemos, em vias gerais, qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, até porque, como novos nascidos que somos, nós somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus. Deus veio morar em nós através de seu Espírito, e esse Espírito nos ensina, nos guia no caminho da verdade, na direção da vontade de Deus. Nós sabemos discernir o que é certo e errado. Mas quando Jesus conclui o seu sermão, ele expõe aos seus ouvintes originais e a nós algumas questões. E a primeira delas, meus amados e minhas amadas, é que caminhar com Jesus, nesta aventura que se chama a vida, nem sempre é fácil. Viver não é fácil. Existir não é fácil, ser não é fácil. Nós vivemos em uma sociedade neurotizante, nós vivemos em um tempo, meus irmãos, de inúmeros temores. Percebam, nós, Igreja Batista Jardim Santíssimo, e eu comentava isto com os diáconos no grupo que nós temos, diáconos e diretoria, eu falava um pouco da frustração do meu coração, porque eu fui empossado, meus irmãos, dia 18 de dezembro, e a partir do dia 18 estive transitando entre duas igrejas, a nossa
e em Penha Circular, encerrando um ciclo, iniciando outro. Chegou janeiro e alguns irmãos chegaram carinhosamente para mim, aqui em Jardim Santíssimo, disseram: pastor, não se assuste com janeiro. Janeiro, geralmente, o pessoal dá uma sumida, algumas pessoas tiram para descansar. E eu fui graciosamente surpreendido pelo Senhor e pela igreja, com a presença maciça dos irmãos, cultos bem frequentados, coisa linda. Me lembro de um dos cultos aqui, que nós precisamos colocar algumas cadeiras na lateral para continuarmos observando a separação, o espaçamento e darmos lugar a todos. Eu fiquei muito feliz, muito grato, e de repente nós nos confrontamos com um pico, com um surto de Covid no Rio de Janeiro e também em nossa comunidade de fé. E fomos obrigados, impelidos pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo, a suspendermos momentaneamente as nossas celebrações. E eu falava com os diáconos da minha frustração, porque, irmãos, uma coisa é transmitir o culto simultaneamente com o momento da celebração. Mas após um ano de pandemia, eu confesso a você que tomei um pouco de trauma de pregar somente para uma câmera, sabe? É complicado. Eu gosto da comunhão, da koinonia, eu gosto da presença das pessoas, eu gosto de ver gente, eu gosto de gente. Mas, meus irmãos, nós tivemos que nos adaptar, reagir, nos adequar. E quando eu leio esse texto, Jesus está falando aos seus ouvintes originais e a nós, igreja pós-moderna, que existem circunstâncias na vida que são inerentes à nossa existência e são inevitáveis. Por exemplo, quando você lê o versículo 25 e o versículo 27, as circunstâncias são as mesmas. O texto diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. No versículo 25, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E quando você vê o versículo 27, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As circunstâncias, os problemas, os inimigos, as adversidades que se levantam contra nós são profundamente semelhantes. Como disse anteriormente, viver não é fácil e caminhar com Jesus também não é fácil. Não à toa ele falou que é um caminho de escolha pela porta estreita. A porta, meus irmãos, não sofreu alterações. A porta para o reino de Deus ainda é estreita, o caminho ainda é estreito, e graças a Deus por isso. Porque somos nós que temos que nos ajustar à proposta do reino. E não é o reino de Deus que tem que se adequar a nós. Mas, querido, querida, quando eu olho para esse texto, Jesus está preparando o meu coração e o teu coração para que entendamos que as adversidades, as lutas da vida virão ao nosso encontro. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem derrotista, negativa, desprovida de fé, mas trago uma palavra que nos conduza ao amadurecimento. Porque se nós nos entendemos como mais que vencedores, se entendemos a palavra do apóstolo Paulo, que é de glória em glória e de fé em fé, nós entendemos também que a nossa vida é um caminho de superação contínua. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei no dia de profunda alegria, mas te louvarei também nos momentos de tristeza, porque sim, os filhos e filhas de Deus enfrentam momentos de tristeza. Você sabe disso, meu irmão? Talvez eu fale nessa manhã com pessoas que estejam enfrentando momentos de tristeza, ou estejam saindo de um momento de tristeza, ou quem sabe, eu prefiro que seja assim, vivendo um momento de extrema alegria. Em todos os momentos e em qualquer circunstância, nós somos chamados a adorar ao Senhor, louvar ao Senhor
E tudo isto baseados, firmados em profunda comunhão com Ele e obediência à sua palavra. Então, quero que você volte para casa com alguns entendimentos. Todos nós somos tocados, confrontados, desafiados por circunstâncias as mais diversas. E tais circunstâncias não devem, não podem impedir a nossa comunhão, a nossa caminhada com Jesus, a nossa obediência à sua palavra, a prática contínua e diária das verdades que recebemos através dos sermões que ouvimos, dos estudos que participamos, dos cultos que participamos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não praticarmos a palavra, qual é a validade, para que serve, qual é a utilidade, qual é a serventia de cada sermão que você ouve? Nós não podemos, você não pode cair na tentação de enxergar esse momento, por exemplo, de pregação da palavra, como um costume religioso. É bom ouvir a palavra, acalma o meu coração, sabe? É muito gostoso. O pastor falou algumas coisas às vezes que me dá um arrepio na espinha, tal, eu fico bem, eu saio do culto mais leve. Não, meus irmãos, nós ouvimos a palavra para aprendermos o que a Bíblia diz e para encarnarmos, praticarmos. Porque, querido e querida, é esta realidade que vai definir como nós nos comportaremos diante das adversidades. No versículo 25, aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela resistiu às intempéries da vida. Mas no versículo 27, a casa que foi construída sobre a areia, ela desabou e foi grande a sua ruína. O texto diz isso, Jesus diz isto. E por quê, meus irmãos? E por que ainda hoje, mais de 20 séculos depois, muitos irmãos e irmãs estão com a vida cristã em ruínas? Estão com a sua estrutura de vida em ruínas. Por quê? Porque falta prática da palavra. Falta obediência àquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu posso ouvir o amém do povo de Deus que está aqui? A Bíblia nos ensina a orar. Nós oramos sempre como devíamos. A Bíblia nos ensina a refletirmos sobre a palavra de Deus. Quantas vezes o povo de Deus esmorece na leitura, na reflexão bíblica? A Bíblia nos ensina a caminharmos em santidade. Caminhamos em santidade, buscamos, permitimos ao Espírito que Ele atue em nós, nos santificando e formando, forjando em nós o caráter de Jesus. A Bíblia diz: quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. A Bíblia diz para nós nos abstermos das paixões da carne, das concupiscências dos olhos, da soberba da vida. Temos feito isto. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros e não darmos oportunidade para a nossa língua para a maledicência. Fazemos isto, irmãos. Alguns exemplos, dentre muitos. A vida cristã é um caminho de simplicidade. E nós, humanos, gostamos de adereços, de inserções. Isso é um grande perigo. O caminho de Jesus é simples. O caminho de Jesus é um caminho de obediência. E aí, então, meu querido e minha querida, eu quero voltar e fazer um link com os versículos 13 e 14, porque eu falei anteriormente que a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. E quando Jesus fala sobre praticar, ele está falando de obediência. Meus irmãos, se nós queremos, no grande dia do juízo, quando chegaremos diante do Senhor, e nós que de fato tivemos um encontro com Jesus, nós que de fato nascemos de novo, nós que de fato fomos salvos, entendemos que esse dia do grande julgamento, quando estaremos diante do grande trono branco de Deus, esse momento será para galardão, porque quem creu em Jesus, quem entregou a sua vida a Jesus, já foi salvo, já passou da morte para a vida. A Bíblia nos garante isto.
Mas quando eu volto os olhos um pouco para o texto de Mateus 7, do 15 ao 23, Jesus fala de um grupo de gente que não nasceu de novo, que não foi salvo, que nunca teve um encontro com Ele, que viveu a sua vida mergulhada, imersa em uma religiosidade superficial e mórbida, e que partiu para a eternidade achando que estava abafando, mas que quando chegou diante do Senhor, recebeu a palavra: eu nunca te conheci. Você nunca foi meu, nós nunca caminhamos juntos, nós nunca fomos amigos, você nunca foi meu discípulo, você nunca passou pela porta estreita, você nunca abraçou o caminho estreito. E aí, meus irmãos, porque esse texto do 15 ao 23 fala sobre frutos. Como nós sabemos se alguém foi salvo? Como nós sabemos se nós, de fato, tivemos um encontro com Jesus? Porque existe um discurso, em muitos momentos, desprovido de uma verdade bíblica. O irmão, e nós, temos que ter paciência, não julgue, etc. É verdade, eu já preguei aqui sobre isso. A igreja não é a comunidade do julgamento, mas nós precisamos nos avaliar constantemente, nos examinar constantemente e percebermos se há em nós frutos. Quando os fariseus, saduceus foram a João Batista, ele não fez, meus irmãos, meia culpa. Ele os chamou de raça de víboras e disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A vida cristã é confirmada, o novo nascimento é respaldado, nosso encontro com Cristo é confirmado quando em nós, meus irmãos, naturalmente são encontrados frutos. Frutos que manifestem um verdadeiro arrependimento. E hoje, nós estamos em um tempo, meus irmãos, de um evangelho superficial, de um evangelho que seduz as multidões, de um evangelho coach, de um evangelho de autoajuda. E você não veio aqui nessa manhã, você não está conosco nessa manhã para que eu tente acariciar o seu ego e tente engambelar seu coração, até porque você é muito inteligente para isso. Não é isso que você quer. Você quer a Bíblia, você quer a mensagem pregada. E, meus irmãos, ainda hoje, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. Quando Jesus fala sobre a porta estreita, ele aponta para adequações. É o que mais à frente Paulo, o apóstolo, vai nos ensinar sobre abnegação. O seguimento de Jesus é um caminho de abnegação. Abnegação é dizer não para a minha carne, para a minha vontade, para o meu eu, para as minhas paixões, para as minhas concupiscências. É entender, querido e querida, que quando nós nos colocamos aos pés de Jesus como seus seguidores, nós abrimos mão de qualquer direito. Eu me lembro de uma antiga canção entre os idos do final dos anos 80, início dos anos 90, que eu cantava, que dizia assim: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é não ter direito algum. O meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho a minha palavra em uma aliança que faço por amor. E hoje, meus irmãos, nós estamos em meio a uma geração de cristãos cheios de vontade, que estão tentando alargar a porta, que estão tentando fazer uma reforma no caminho estreito para que o evangelho se adeque às suas vontades. Meus irmãos, ainda hoje, e até Jesus voltar, o certo será certo, o errado será errado, pecado será pecado, e vida reta será vida reta.
Não adianta. Algumas situações no reino de Deus são inegociáveis. E esse texto nos fala sobre aqueles que ouviram a palavra a vida toda e decidiram praticá-la. E também o texto nos fala de pessoas que ouviram a palavra a vida toda, mas não dispuseram o seu coração à obediência. Então esse texto nos faz olhar para uma foto e tentando encontrar nesta foto situações que nos aproximem do ensinamento jesuano. Eu e você enfrentamos adversidades. Eu e você enfrentamos situações, circunstâncias, as mais diversas. Dias de profunda alegria, mas dias de adversidade. O que vai nos manter de pé? O que vai nos sustentar? Nossa comunhão com o Cristo e nossa obediência à sua palavra. E para obedecermos à sua palavra, temos que amar a sua palavra, ler a sua palavra, estudar a sua palavra e guardar a sua palavra em nosso coração. Só há um antídoto, uma vacina contra o pecado. Esconder a palavra de Deus em nossos corações. À medida que nós impregnamos a nossa existência da palavra, encharcamos o nosso coração com as sagradas letras, meus irmãos, o Espírito Santo opera uma obra de santificação e a palavra de Deus vai fazendo sentido, tornando-se viva. E o nosso caráter, pouco a pouco, vai sendo transformado, moldado, para que nós nos pareçamos mais com Jesus. O desejo da minha vida é me parecer com Jesus. O desejo do discípulo é se parecer com Jesus. Você parece com Jesus? Você se parece com Jesus? Você fala como Jesus? Você vive como Jesus? É uma pergunta para nós todos. Porque o que vai nos sustentar em dias de adversidade, nos vários momentos e situação da vida, é a nossa comunhão com Cristo e a nossa postura de obediência à sua palavra. Mas segunda verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que praticar a palavra pressupõe obediência. Praticar a palavra aponta para a fidelidade ao Senhor, para entendermos, decidirmos, escolhermos. Quero que você entenda o seguinte: do versículo 13 ao versículo 27, Jesus propõe algumas narrativas, ensinando aos seus ouvintes originais e a nós: eu expus a verdade, agora vocês têm que fazer uma escolha. É a porta estreita ou a porta larga? Será uma vida pautada em frutos que refletem arrependimento, ou será uma vida fingida, religiosa, superficial? Pressupõe escolha. Nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões mediante a palavra de Deus. Qual tipo de fundamento será encontrado em nossa existência? Rocha ou areia? Seremos firmados na palavra ou seremos firmados em nossos engodos, em nossos equívocos, em nossas voluções? Porque então, meus irmãos, esse texto nos ensina que se nós formos praticantes da palavra, obedientes ao Senhor, se de fato tivermos nascido de novo, naquele grande dia, quando chegarmos diante dele, nós ouviremos boas palavras, sabe? Ah, meu servo, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, você pode entrar, a casa está preparada para a eternidade. Mas, meus irmãos, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não entraram pela porta estreita, aqueles que não
escolheram uma vida de obediência à palavra, aqueles que não querem Jesus nessa vida, não podem ter o disparate de querer Jesus na eternidade. Você entende isso? Tem muita gente que não quer viver com Jesus nessa vida, mas quer o céu. E para nós que nascemos de novo, a eternidade já começou, irmãos. Nós já vivemos aqui e agora as benesses do reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não plenamente. Então, é um paradoxo a pessoa querer viver essa vida, que é breve, momentânea, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse Deus. Mas querer o céu para si na eternidade. Se eu não quero Jesus agora, também não quero na eternidade. Mas eu louvo o Senhor porque eu falo nesta manhã com uma comunidade de filhos e filhas de Deus, de gente que escolheu amar e obedecer a palavra, de gente que escolheu entrar pela porta estreita, gente que não se esforça para fazer adequações do Evangelho à sua vida, mas estão se adequando ao Evangelho. Isso que aponta essa questão de porta estreita, irmãos. Se você olhar, por exemplo, para a nossa porta aqui que está à minha direita, ela está entreaberta. Normalmente ela fica totalmente aberta. Então 2, 3 pessoas passam. Mas naquele momento ali, e se você tiver um físico como o meu, você vai ter que passar de ladinho assim, né? Se ajustar. A porta está estreita ali. Mas geralmente em dias de culto normal, ela está aberta até o final. Passamos 2, 3, 4, não, sem problemas. Decidir entrar pela porta estreita é entender que nós temos que retirar situações da nossa vida. Não dá, irmãos, para entrar no reino de Deus com bagagens da velha natureza. Como eu disse, eu louvo ao Senhor, porque nessa manhã eu falo com uma igreja que está reunida presencial e virtualmente, uma comunidade de filhos e filhas de Deus que já nasceram de novo, que já escolheram entrar pela porta estreita e que daqui a pouco, na eternidade, quando estiverem diante do Senhor, ouvirão assim: ah, venha, bendito, bendita de meu Pai. Venha desfrutar do reino que já está preparado desde antes da fundação do mundo. Pode entrar, a casa está preparada. Que nessa manhã, meus irmãos, quando olhamos para o final do Sermão do Monte, decidamos de novo, porque é uma decisão diária. Eu me lembro das palavras de Jesus, em breve quero pregar sobre esse texto clássico. Jesus falou aos seus discípulos, aos seus ouvintes, e essa palavra ainda ressoa hoje. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Essa é a proposta de Jesus. Esse é o chamado de Jesus. Um caminho de novo nascimento, um caminho de arrependimento, um caminho de prática da palavra, um caminho de convicção de que Deus está presente em nossas vidas, não nos abandona, convicção de que mesmo em nossos descaminhos, em nossos equívocos, o Senhor nos reconduz ao centro da sua vontade, convicção de que o Senhor está nos conduzindo em uma constante ação do Espírito e processo de santificação, até que vivamos a glorificação. Porque você será glorificado, você será glorificada, você vai receber um corpo glorificado, a imagem do Cristo ressurreto, um corpo eterno,
E aí então você vai adentrar nas mansões celestiais após ouvir do Senhor. Que bom que você chegou em casa, meu filho. Venha, bendito do meu Pai, amado do meu Pai, venha. Vamos viver agora a eternidade que eu preparei para você. Tudo isso, meus irmãos, passa por um caminho de novo nascimento, de obediência à palavra, de decisões que nos aproximem de Deus, formação do caráter de Jesus em nós, frutos que confirmem a nossa identidade com Cristo e o nosso passaporte carimbado para o céu. Nós temos essa certeza. Nós fomos salvos. Nada pode nos tirar tão grande salvação. Mas enquanto aqui estivermos, que vivamos em obediência à palavra, decididos por glorificar ao Senhor Jesus e obedecê-lo de forma irrestrita. Para tanto, que o Senhor nos abençoe nesse dia e que a sua palavra esteja plantada em nossos corações. Você que está aqui, vou te convidar a ficar de pé. Você que está em casa, vou te convidar a adorar conosco. Eu sei que nesse momento aí na sua casa a TV está desligada. Aliás, o culto está sendo transmitido na sua Smart TV, amém? Eu creio nisso. Sei que o fogão está desligado um pouquinho. Dê uma pausa porque você está em culto. Adore a Deus conosco. Logo após adorarmos ao Senhor, nós oraremos encerrando esse culto. São
mundo veja tua glória resplandecendo em nossas vidas. Aqui estamos nesse mundo, Senhor, para isso, para manifestarmos Jesus aos povos, às nações, e isto a partir de nossa família, de nossa vizinhança, nosso condomínio, nosso bairro, nosso trabalho, escola, onde estivermos, Senhor, nós queremos refletir Jesus. Não, Senhor, não somos perfeitos. Somos falhos, limitados, frágeis. Mas que em nossa fraqueza o teu poder seja aperfeiçoado. E em nossa limitação, Senhor, a face de Jesus resplandeça, para que então possamos fazer o que ouvimos domingo passado à noite. Porque o mundo precisa de salvação. E possamos dizer: olha para nós, a salvação não está em nós, mas nós conhecemos Jesus, a salvação está nele. Em nenhum outro nome há pelo qual os homens possam ser salvos, senão o nome de Jesus. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos compartilhamos com você. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta, anda, nasce de novo, tenha uma vida nova. Faz de nós então, Senhor, instrumentos em tuas mãos, para que nascidos de novo, obedientes à tua palavra, escolhamos, decidamos a cada dia pelo caminho da obediência, pelo caminho da encarnação da tua palavra, pelo caminho da prática de tua palavra, Senhor, para que sejamos santificados, fortalecidos, para que o nome de Jesus resplandeça em nós, e para que no dia da angústia nós não esmoreçamos, nós não vivamos uma experiência de queda, de destruição, de ruína, mas permaneçamos firmados no Senhor e na força do seu poder. Abençoe teu povo que te adora nessa manhã, Senhor. Teu povo aqui presente, teu povo reunido virtualmente, abençoe teu povo. Dá-nos, ó Deus, saúde, dá-nos, ó Deus, vitória sobre todo mal. Dá-nos, ó Deus, que nos próximos dias possamos retornar às nossas atividades presenciais, pautados em cuidado, zelo, amor, mutualidade, sabedoria e graça. Receba o nosso amor nessa manhã, hoje que oferecemos a Ti este culto como um buquê de adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Estamos, irmãos, encerrando. Pode sentar. Estamos encerrando o nosso encontro nessa manhã e estaremos de volta logo mais às 19h30, ainda no regime virtual, regime de transmissão. A equipe estará aqui. Quando eu falo equipe, todos os irmãos envolvidos nessa estrutura linda de culto e transmissão. E nós estaremos aqui daqui a pouco, às 7h30, para celebrarmos ao Senhor. Convidamos você, meu irmão, minha irmã, ainda que nesse momento nós tenhamos adequado a nossa realidade para a transmissão dos cultos, uma celebração virtual, separe essas horas para que você esteja de verdade em culto, né? Que a sua casa de verdade se torne uma extensão da igreja, que seja aquele momento que a família vai se reunir, adorar o Senhor. Não fique com o celular em uma mão e um outro olho no Fantástico, não é isso? Não tem mais Domingão do Faustão, agora Domingão do Hulk. Então fica com o olho no celular e um olho no Domingão do Hulk. Faz isso não. Desliga a TV naquele momento,
e fica só focado no culto, no Senhor Jesus, porque Deus tem grandes bênçãos para a tua vida e a palavra vai te fortalecer e nós passaremos esse momento aí firmados no Senhor, constantes, firmes, abundantes no Senhor Jesus. Então que Deus te dê um restante de domingo muito abençoado, na tarde de domingo com a sua família, que seja um tempo de reencontros, que seja um tempo, quem sabe, esse domingo, quem sabe Deus quer te proporcionar momentos de reconciliação, de perdão, com pessoas que você está meio estremecido, que seja um tempo assim, de paz, de cura para você, para a tua família, e que daqui a pouco nos encontremos para adorar o nome de Jesus. O casal que nos visita, não fiquem assustados, isso aqui não é normal, graças a Deus. Venham outras vezes, eu sei que vocês já vieram antes, mas agora venham de novo para celebrar a Deus conosco. Sempre que estiverem por aqui, esta casa está aberta para vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Amém.